O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesses dias que antecedem o Natal do Senhor, a liturgia nos oferece a oportunidade de aprofundar a nossa fé, de rever aquilo que já sabemos, mas de como que ilustrar essa mesma fé para que ela se torne ainda mais radiosa e sirva para a nossa caminhada. Nunca devemos esquecer que a fé é uma espécie de combustível. Quanto mais ela é abundante, é farta, é vigorosa, a nossa vida deslancha de uma maneira assim mais decidida. Ao contrário, quando a fé falta, tudo é muito mais fatigoso. Até porque Jesus mesmo diz que aquele que não pega a sua cruz e não caminha atrás dele, não pode ser seu discípulo. E sendo que na realidade da vida não faltam cruzes, não faltou nem na vida dele, nós temos então que nos fortalecer, porque a finalidade da nossa existência é realizar a vontade de Deus. Pois bem, fortalecidos na fé e na centralidade da nossa fé, no último grito da revelação de Deus, que é Jesus de Nazaré. Jesus Cristo deve ocupar o centro da nossa fé. Não devemos abrir para mais ninguém. E esses 2 dias seguidos nos permitem muito bem isso. Ontem ouvimos a leitura da genealogia dos ancestrais, dos parentes antigos e mais próximos do Senhor. Lemos aquela sucessão de gerou, Jessé gerou o rei Davi, do qual gerou Salomão, e continuaram gerando até chegar. Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. E aqui então se apontava, como eu bem expliquei ontem, sobre a família, sobre a descendência humana, porque é dogma de fé cristã que Jesus é verdadeiramente homem. Portanto, toda a genealogia do Senhor, aqui diríamos Jesus segundo a carne. Mas não basta.
porque a totalidade da nossa fé é que Jesus é também verdadeiramente Deus. Jesus é homem e Deus, as duas naturezas unidas. Expliquei até que a isso chamamos de união hipostática. Hipóstase em grego significa natureza. Portanto, a junção da natureza, o entremeamento da natureza humana e da natureza divina de Jesus. De uma maneira assim compacta. Não é que uma estava sobre a outra, não. As duas estavam amalgamadas. Isso significa a união das naturezas. Pois bem, se ontem se explicitava a natureza terrena, humana de Jesus, hoje a leitura nos fala sobre a origem divina, verdadeiramente Deus. São José ficou desconcertado porque ele viu a barriguinha da sua noiva crescer, o vestidinho dela ficar mais curto. E como é isso? Se eu não toquei nesta moça. Então o Evangelho diz que cogitou abandoná-la. Ele era um rapaz direito. Eu não toquei nessa moça, mas eu a respeito, eu gosto dela. E o que não vão dizer se eu disser que o filho não é meu? Então ele decidiu ir embora. Vou embora. E vão me dizer poucas e boas. Está vendo? Aquele moleque sem vergonha, safado. Olha o que ele fez com a moça. E coisas desse jeito que nós já ouvimos tanto. É assim que então o anjo em sonho se apressa a explicar. E aí ele vai dizer o que é que está acontecendo. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria por tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Em outras palavras, o anjo está dizendo: Jesus Cristo vem do céu, a origem dele é divina, para completar o que ontem refletimos, conforme a humanidade, a família de sangue. Hoje está dizendo que ele vem, no entanto, do céu. E é esta junção das duas naturezas que faz o Cristo total, diria Santo Agostinho, o Christus totus, o Cristo inteiro, ele é inteiro. Eu já dizia ontem, quem olhava para o menino Jesus, quem olhava para o Jesus já crescidinho, quem olhava para Jesus já rapaz, não estava escrito na testa dele: aqui tem a junção de duas naturezas, a união hipostática casa nele. Não, a gente olhava e via apenas um homem, Jesus de Nazaré. Era pela fé que se alcançava então a presença divina, como Tomé, meu Senhor e meu Deus, que chegava-se então a descobrir a perfeição da fé. Por isso, Jesus Cristo, verdadeiro homem, ontem, hoje, Jesus Cristo, verdadeiramente Deus. Decisão do Concílio de Éfeso, 438, da era cristã. Lá foi decidido, no concílio, foi reafirmado: Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas além disso, tem também uma outra coisa muito bonita que serve para nós. Todos nós sabemos que quem salva é Deus. Quem nos salvou foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, porque Ele veio para isso, para nos salvar. Todo mundo nasce para viver, Jesus nasceu para morrer. E nessa morte estava então a nossa vida. É tão bonito naquela passagem do Evangelho de São João, capítulo 6, quando Jesus fala que o Pai me ama porque eu dou a minha vida.
e posso retomá-la depois. Ninguém tira a minha vida, sou eu mesmo que a dou. Jesus que dá a sua vida por nós. Pois bem, embora seja assim, e é preciso que seja assim, Deus conta com a colaboração do homem. Deus conta com a nossa participação como discípulos missionários. E não só para vivermos a fé de um modo, quem sabe até assim muito egoísta, muito piegas, não só nós vivermos a fé, isso é coisa boa, mas não basta. Por isso é que hoje nós nos denominamos discípulos missionários. Nós também temos que participar da obra da evangelização da igreja. Em outros tempos se pensava que o trabalho de evangelização pertencia exclusivamente ao clero, à hierarquia da igreja. Então, a evangelização seria responsabilidade do Papa, dos bispos, dos padres, dos religiosos. Essa era uma ideia errônea, incompleta, porque a verdade é que depende desses e também dos leigos, dos fiéis leigos, de todos os batizados. E nesse sentido nós contemplamos de um modo muito maravilhoso a figura de São José. Como é que para realizar o seu plano, Deus escolhe São José. Explica a São José o que está acontecendo com a noiva dele, que o Espírito Santo agora fez esposa dele próprio, do Espírito Santo. Explica que isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Deu o nome do menino, Emanuel, vai se chamar Deus conosco. E diz que quando José acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. O Papa Francisco é tão devoto de São José que ele colocou no emblema papal dele, no brasão de armas lá, uma espécie de como se fosse uma pinha, aquela flor que o pinheiro dá, que até a gente usa muito agora também no tempo de Natal para enfeitar lá as coisas do Natal. É, na verdade, uma flor de nardo, colocada de um lado, que é o símbolo de São José, conforme uma tradição da igreja. Então está lá. Ele mandou colocar no emblema dele. De um lado tem a figura mariana, do outro lado tem esse nardo, a flor de nardo. E não só, mas ele também mandou colocar no missal, em todas as orações, o nome de São José, que existia, mas só na primeira oração eucarística. Veneramos a sempre Virgem Maria e também São José, seu esposo. Pois o Papa Francisco mandou botar em todas. Por isso é que agora, quando os padres rezam a missa, falam da Virgem Maria, seu esposo São José, santos apóstolos e todos os santos, para então exaltar a figura da participação humana de São José na obra da salvação. Todos nós, meus irmãos e irmãs, todos nós jovens, os leigos cristãos, casados ou solteiros, somos chamados a participar da missão da igreja, que é a missão do Cristo, para o anúncio do Evangelho e a salvação do mundo. E não é fácil testemunhar Jesus, por exemplo, no seio da família. Tem hoje aqui uma família cujo casal está completando 60 anos de casamento, bodas de diamante. Testemunhar a fidelidade, a esponsalidade, testemunhar a maternidade, a paternidade, testemunhar o serviço, trabalho para o sustento da família, tudo isso não é fácil.
mas é Deus que chama a partilharmos da sua obra. Como não é fácil testemunhar no local de trabalho, no meio da própria vizinhança, como não é fácil testemunhar no meio da convivência social, enfim. Mas o certo é que a missão Deus nula confere. E São José soube responder, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Meus irmãos e irmãs, fortalecendo nossa fé em Jesus Cristo, Deus e homem, queremos também dizer como São José, como Nossa Senhora: aqui está o servo, aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Um instante de silêncio.